Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para refletirmos o Salmo, rezar com eles, interiorizar em nosso coração e transformar nossa vida a partir daquilo que nós aprendemos, rezamos. Então assim nos diz o Salmo, mas peçamos a luz do Espírito Santo para que nos ajude ainda mais a clarear nossas ideias, na reflexão e no aprendizado da Palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Hoje o Salmo 27 então nos diz: O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, frente a quem tremerei? Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne, são eles, meus adversários e inimigos, que tropeçam e caem. Que um exército acampe contra mim, meu coração não tremerá. Que uma guerra estoure contra mim, ainda assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor, e só esta procuro, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar a doçura do Senhor e contemplar o seu templo. Pois ele me oculta na sua cabana no dia da infelicidade. Ele me esconde no segredo de sua tenda e me leva sobre uma rocha. Agora minha cabeça se levanta sobre os inimigos que me cercam. Na tenda do Senhor vou oferecer sacrifícios de aclamação. Vou cantar, vou tocar em honra ao Senhor. O Senhor escuta meu grito de apelo. Tem piedade, responde-me. Ouço no meu coração, procurem minha face. É sua face que eu procuro, Senhor. Não me escondas a tua face, não afastes teu servo com ira, pois tu és o meu socorro. Não me deixes, não me abandones, meu Deus Salvador. Meu pai e minha mãe me abandonaram, Senhor, porém, me acolhe. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda plana, por causa daqueles que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim falsas testemunhas se levantam, respirando violência. Espero ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espere no Senhor, seja firme, fortaleça meu coração e confie em Deus, nosso Salvador. Queridos irmãos e irmãs, nós temos aqui, como é próprio deste salmo e outros, uma confiança individual, uma procura individual do Senhor, né? Tem elementos ali de súplica, mas nos direciona a pensar naquela confiança individual, né? De uma pessoa que ela se refugia no templo de Jerusalém, tem plena confiança no Senhor, né? Então o templo é o seu lugar de esconderijo, de paz, de serenidade, é asilo tutelar, né? Ali ele está protegido. Então é uma confiança individual no Senhor no templo. Como está organizado o nosso salmo? Temos duas partes, do versículo 1 ao 6, depois do 7 ao 13, e uma conclusão, que é o versículo 14. Então nos fala o salmo da forma que está organizado. A primeira parte expressa-lhe então, do versículo 1 ao 6, uma total confiança do salmista, do justo, que deposita em Deus, que deposita no Senhor a confiança. Ele usa imagens ligadas ao exército para expressar o que sente. Por exemplo, ainda que os inimigos sejam numerosos como um exército, que façam guerras contra ele, mesmo assim confia em Deus. Comparados ainda a feras que estraçalham o corpo das pessoas. Então nós temos aí o desejo de morar para sempre no templo do Senhor, porque o Senhor é a casa, é o esconderijo, é o lugar do abrigo, né?
é onde ele se sente, tem a confiança, se sente ali protegido por Deus. Então por isso ele usa, para falar do templo do Senhor, algo assim muito próximo, como casa, como cabana, como tenda. Então, para mostrar que o lugar em que ele sente acolhido pelo Senhor. A segunda parte, do versículo 7 ao 13, é uma súplica que nasce da confiança. Então, na confiança que ele tem ao Senhor, nasce ali, então, essa súplica. Porque ele confia, ele pode clamar. Porque ele confia, ele suplica ao Senhor que salve. Porque se não confiasse, por que teria esse desejo de súplica, de pedir, sendo que ele não confiava? A confiança, melhor, a súplica brota da confiança. Ele usa então os verbos no imperativo, para nos falar, com propriedade dessa súplica. Ele confia piamente, por isso ele suplica. Escuta, não me escondas, não afastes, não me deixes. Então ele usa ali verbos no imperativo para nos falar dessa súplica individual ao Senhor. E por fim, a conclusão, o versículo 14, é um convite para que todos tenham confiança no Senhor. Espere no Senhor, seja firme, fortaleça seu coração e confie no Senhor. Então, por que ele expressa desta maneira e leva outros também a essa confiança? Porque lá no templo, um sacerdote deve ter dito a ele, com certeza, sobre isso, sobre essa fidelidade, sobre ser fiel, sobre reforçar a ideia de que Deus faz justiça para os justos e a justiça dele é sem demora. Então, um sacerdote levou ele à confiança. E ele assim, a partir da sua súplica, do seu salmo, da sua recitação, ele leva também outros a essa confiança no Senhor. Quem confia no Senhor não será confundido eternamente. Confie com toda a alma, com todo o coração, que o Senhor fará maravilhas por seu servo. Queridos irmãos e irmãs, por que então surgiu esse salmo no templo de Jerusalém? Nós vimos aqui que o salmista ele está no templo de Jerusalém. Então, por que surgiu esse salmo? Esse conflito, essa perseguição? Várias frases comprovam isso. Nós vemos aqui algumas frases que comprovam isto. Por exemplo, ouço no meu coração, procure minha face. Então, nós temos algumas frases ali que nos levam a comprovar isto. Está no templo. Por que foi ao templo buscar essa sentença, Sentença da sua inocência. Por que foi lá no templo? Porque torna mais claro para a gente, examinando a fala dos seus adversários, por que foi achar refúgio lá no templo. Então, quais são aquilo que deixa claro a perseguição nos adversários, São inimigos que espreitam, então, quer dizer, montam cilada, coloca ele em saia justa, no canto, o cercam, então não tem saída, são adversários, são injustos, um exército que provoca a guerra, tem ali diante deles, então, testemunhas falsas, diante do juiz ali, respiram violência. E o que acontece então com esta pessoa? Certamente ela foi julgada por tribunal de falsas testemunhas. Então no tribunal estava cheio de testemunhas falsas que falaram contra o salmista, contra o justo, apoiando assim a injustiça, os corruptos. Então ele viu diante da morte declarada, diante de uma violência, de uma guerra. Então ele estava eminentemente diante da morte. Sente-se espreitado, cercado pelos inimigos, porém ele vai procurar refúgio no templo, lugar onde não pode acontecer o mal. Sente-se acolhido por aqueles que ali estavam, pelo sacerdote, que gera nele uma certa confiança no Senhor, que é o único que é capaz então de se colocar do lado do ser humano, do justo, porque é um Deus justo, e por isso o defende, o salva, o declara então diante das pessoas. Então, como vimos, queridos irmãos e irmãs, o sacerdote então ali dá ânimo de confiança, e ele sente então inabalável, sem tremedeiras, porque agora ali ele está tranquilo, salvo das garras dos seus inimigos.
Diante disso é possível ver então o rosto de Deus. Qual é o rosto de Deus? Como podemos ver o rosto de Deus neste salmo agora que acabamos de proclamar e refletir? Basta olhar a expressão ou as expressões de total confiança do inocente perseguido. Vejam só, as expressões que ele usa, que saem da sua boca. Javé é luz, o Senhor é luz, salvação, fortaleza. Por isso é um Deus que toma partido. Qual que é o partido de Deus? O inocente perseguido, o justo. Deus se põe aliado das pessoas injustiçadas. Então, ele tem confiança, tem tanta confiança no Senhor, que o Senhor se põe aliado então e procura justiça. Podemos ver isso em Jesus, com toda certeza, a expressão desse Deus ao qual podemos confiar plenamente. São muitas, queridos irmãos, são muitas passagens do Novo Testamento que explora essa confiança das pessoas em Jesus. E Jesus, a partir dessa confiança, ele sente compaixão a partir de dentro das pessoas, né? Sobretudo são os pobres, os marginalizados, os doentes, né? As pessoas deixadas do lado da sociedade, que tinham tanta confiança em Jesus, né? Por quê? Porque eles não tinham outras pessoas para se agarrarem. Não podiam se agarrar na segurança humana, porque os próprios escravizavam eles, oprimiam por serem pobres, pecadores, marginalizados, por portarem doenças em seu corpo, né? Então eram discriminados. No Senhor, porém, eles encontram confiança, porque o Senhor se põe do lado, o Senhor toca, o Senhor sopra neles o hálito da vida, e o Senhor então faz surgir, faz levantar aquele caído, põe de pé novamente, inclui ele no meio da sociedade e o liberta e o cura. Então temos um Deus, um Senhor que se põe ao lado dos seus. Por isso, ali está o rosto de Deus, rosto misericordioso, um rosto onipotente, um rosto compassivo e bondoso. Por isso, queridos irmãos, nós podemos rezar sempre, confiar em Deus. É preciso cada vez mais aprender a confiar em Deus, né? Deixar que o nosso coração toque o coração de Deus. E assim a gente se gere entre nós e Deus um profícuo diálogo de confiança, de amor, que nos leva a uma paz e a justiça perdure em nossos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.